Muito bem, vamos começar aqui conhecendo o Delphi que foi instalado, Delphi Community Edition. Aqui se encontra ele. Você vê que nós temos aqui as paletas, né? Standard, Additional, Windows 32, System, Windows 3.1, ainda tá aí essa paleta, né? Dialogues, Data Access, Data Controls, DB Express, XML, Live Bindings, Live Bindings Miscelânea e aí vai, né? Temos todas as paletas aí disponíveis, aquelas que podem ser utilizadas aí com a versão Community do Delphi, tá? Perfeito. Vamos iniciar, né, criando uma aplicação para o FireMonkey, tá? Você pode alterar o layout aqui se você quiser. Veja que eu já coloquei aqui um layout chamado Albert, que é um layout mais parecido com o Delphi 7, né, onde todos os itens estão aí separados, né? Eu gosto mais de trabalhar dessa maneira. Para você salvar o layout, basta você mudar, você coloca aí o Classic Undocked, daí você põe um nome aqui, clica em salvar, ele vai salvar o layout para você, tá? O layout padrão é aquele que nós vimos no começo, onde está todo mundo aí agrupado. Muito bem, então vamos lá, né? Vamos deixar aqui no layout desagrupado e vamos iniciar uma nova aplicação, tá? File, New, aplicação multidispositivo, aplicação para o FireMonkey, Multi-Device Application, tá? Vou começar com uma aplicação em branco, Blank Application. E é esse tipo de aplicação que nós vamos construir para o Syscom, né? No final, a aplicação ela deve rodar no Windows, no Mac, no iOS e no Android, tá? Aí está. Nossa aplicação já se encontra aqui. E aqui eu tenho os componentes que podem ser utilizados numa aplicação FireMonkey, tá? Então você pode colocar aí, por exemplo, um rádio group, um rádio button, pode colocar um checkbox, pode colocar um botão, enfim, todos esses componentes visuais que estão aqui aparecendo e também os componentes não visuais, como fazer a conexão com o banco, com o FireDAC, com o DB Express, por exemplo, criar aplicações REST, né? Enfim, esses componentes do lado, componentes não visuais ou componentes para criar aplicações para o lado do servidor também estão disponíveis aqui neste momento, tá? Ok, vamos criar uma aplicação bem simples mesmo, só para você ver que o Delphi ele funciona, que é tão parecido com o outro Delphi, apenas é uma versão que foi liberada para a comunidade utilizar. A restrição lá é aquela que nós vimos em relação a valores, né? Ou alguns componentes que não estão aqui disponíveis, tá? Vamos colocar aqui então um show message. Delphi C. Podemos executar e a aplicação logicamente vai funcionar sem nenhum problema, né? Ok, daí nesse momento, né, nesse módulo aqui, nós temos que ver quais são os componentes que nós vamos instalar para que o Syscom ele seja construído, tá? Nenhum outro, né? É o Delphi, tá? Nós não vamos instalar nenhum outro componente de terceiros que não esteja dentro do Delphi, tá? Vamos utilizar apenas os componentes padrões do próprio Delphi, ok? Nós vamos utilizar nada de Jedi, nós vamos utilizar a CBR, tá? Apenas os componentes que já vêm com o Delphi. Essa é a ideia a princípio, ok?
No entanto, né, nós estamos desenvolvendo aqui uma aplicação no estilo ágil de trabalhar, tá? Então nós não vamos tentar predizer tudo, não vamos criar logo toda a documentação, não. Nós vamos trabalhar de uma forma reativa, como deve ser o desenvolvimento ágil de um sistema, tá? Então pode ser que lá na frente, né, quando nós chegarmos lá naquele requisito, precisa emitir um boleto. Ok, como é que a gente vai fazer isso? Tá? Chegamos então nessa história aí, falando de Scrum agora, né? História, emitir o boleto. Ok, vamos emitir o boleto no contas a receber. Certo, o Delphi possui um componente que emite boleto? Não, o Delphi não possui um componente que emite boleto. Ok, então você está lá na reunião com a equipe, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos construir um componente que emite o boleto do zero. Daí um dos membros da equipe, pô, eu tenho experiência com isso, eu construí já um componente desse, demora 2 meses. E outro membro da equipe pega e fala assim, mas se a gente já utilizar o ACBR que emite o boleto, nós já temos isso pronto, vamos demorar 1 hora para instalar e pronto, já podemos utilizar. E é um componente que vem com os fontes. O que é melhor? Construir o nosso próprio componente em 2 meses ou utilizar o que já tem pronto, tá? Então, a princípio, né, aqui nós estamos tentando emular um ambiente real de trabalho, né? Então a equipe se reuniu, ela sabe que tem que desenvolver o Syscom, tá? Mas nesse momento ela ainda não sabe que vai chegar um ponto lá em que vai ter que emitir um boleto utilizando um componente, tá? Sabe-se que tem que emitir o boleto, mas quando chegar lá, no momento de emitir o boleto, é que o responsável por isso ou a equipe em discussão vai conversar e vai chegar à conclusão que é melhor utilizar o ACBR boleto, tá? Mas nesse momento aqui nós não vamos instalar componente nenhum, tá? Vamos iniciar os nossos trabalhos apenas com os componentes que já vêm com o Delphi, tá? Então o nosso ambiente em termos de IDE, em termos de ferramenta para o desenvolvimento do sistema, está pronto, né? O que nós vamos fazer agora é instalar o banco de dados, tá certo?